Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje vamos analisar a novíssima súmula 637 do Superior Tribunal de Justiça, aprovada nesse mês, no dia 7 de novembro de 2019. Antes que você entenda o texto da súmula 637 do STJ, eu preciso te explicar de onde ela vem. Às vezes as pessoas se preocupam tão somente em decorar o texto da súmula. Isso é bom para provas objetivas. Se você conhece o texto da súmula, então significa dizer que se você enfrentar esse questionamento em provas objetivas, existe uma boa chance de que você acerte a questão. Mas decorar não funciona para provas subjetivas e provas orais. Se você tiver que aplicar a súmula 637 num determinado questionamento subjetivo, na construção de uma peça, ou tiver que discorrer sobre essa súmula no enfrentamento de uma prova oral, você vai ter grandes dificuldades se o seu estudo se limitou a decorar o texto da súmula. Então, o objetivo desse vídeo é entendermos de onde vem o entendimento da súmula 637 e como ela se aplica no caso concreto. Perceba que a súmula, e eu adianto desde já, é uma súmula que diz respeito à fazenda pública, porque estabelece uma atuação do poder público no processo, em ações possessórias. Outro problema que nós temos aqui é que ações possessórias nem todo mundo conhece. Às vezes as pessoas estudam ações possessórias ali para cumprir tabela e quando ela cai em provas de concurso público, existe na verdade alguma dificuldade no enfrentamento dessas questões. Então nós temos duas coisas importantes. O tema é a ação possessória e ao mesmo tempo você tem um entendimento jurisprudencial do STJ firmado em uma súmula. Vamos, portanto, descobrir de onde ele vem. Primeiro eu preciso que você entenda o que diz o artigo 557 do Código de Processo Civil e eu preciso te dizer também que esse atual artigo 557 do CPC é o antigo artigo 923 do CPC de 73. Entenda essa informação porque ela vai ser importante para entender uma jurisprudência do STJ daqui a pouco. O artigo 557 do CPC diz o seguinte, na pendência de ação possessória, então, durante o curso de uma ação possessória, é vedado, é proibido, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio, propriedade, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. E aqui eu coloco de forma muito específica. O que isso significa? Significa primeiro que o CPC privilegia as discussões sobre posse em detrimento das discussões sobre propriedade. E significa também que no curso de uma ação possessória ficam as partes proibidas de ajuizarem a ação para discutir a propriedade entre elas, partes, salvo se essa pretensão for deduzida em face de um terceiro. Então, o que é que nós entendemos do artigo 557? É que não se admite a discussão sobre a propriedade quando você tem em curso uma ação possessória. Nós podemos inclusive dizer que no curso da ação possessória não se admite a oposição para se discutir a propriedade. E nós temos uma jurisprudência do STJ nesse sentido de 2017, duas jurisprudências na verdade. A primeira diz o seguinte, em ação possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, preste bastante atenção nessa passagem, mesmo que se trate de bem público, porque naquela ação possessória discute-se a posse do imóvel e nesta o domínio. Então, não se admite oposição em ação possessória do poder público para se discutir propriedade. Preste atenção, guarde essa informação, você tem aqui um julgado de 2017. No mesmo sentido, outra jurisprudência do STJ, também de 2017, diz o seguinte: é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória. Então perceba que, de acordo com essa construção, na ação possessória você não pode discutir propriedade. Guarde esta informação e associe a essa informação
mesmo que se trate de bem público. Então, se existe uma ação discutindo posse, as partes não podem ajuizar a ação discutindo propriedade, salvo se essa pretensão que discute propriedade for deduzida em face de quem não esteja discutindo a posse. Então, entre as partes que discutem posse, não é admissível a discussão de propriedade no curso de uma ação possessória. Nós podemos afirmar categoricamente o seguinte, nas ações possessórias não se admite oposição para se discutir domínio/propriedade. Então, se A e B estão discutindo a posse de um bem, mas e se esse bem pertence ao poder público? Você poderia dizer o seguinte, professor, a resposta está aqui em cima. Não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público. Preste atenção, porque nesse ponto nós temos uma mudança de entendimento da jurisprudência do STJ para admitir a hipótese ou a situação B. Preste atenção, se A e B estão discutindo posse de um bem, mas e se esse bem de fato, pertence ao poder público? E se a propriedade desse bem, cuja discussão da posse acontece entre A e B, for do poder público? A primeira situação aplica-se o 557 do CPC 2015, artigo 923 do CPC de 73, e não se admite a oposição do poder público. Inclusive, nós temos jurisprudência de 2017 nesse sentido aqui em cima. E a situação B seria, por se tratar de bem público, existiria um tratamento diferenciado? Existiria algum tipo de situação excepcional que se admitisse a oposição do poder público para discutir numa ação possessória a propriedade pública desse bem, objeto da possessória? Nós temos uma jurisprudência de 2009 do STJ que abriu a possibilidade dessa exceção. Vamos analisar com cuidado. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de considerar públicos os bens pertencentes à terra cap. Então, estamos diante de bem público. Ao ingressar com oposição, a terra cap apenas demonstra seu domínio sobre a área para comprovar a natureza pública dos bens. A discussão fundada no domínio é meramente incidental. A pretensão manifesta no processo tem como fundamento a posse da empresa pública sobre a área. Primeira grande informação dessa jurisprudência de 2009 é o seguinte: no momento em que o poder público apresenta oposição para discutir a propriedade do bem público, a discussão da propriedade é incidental. O que se discute, na verdade, é a posse. Veja que quem disse isso foi o STJ em 2009. Continua dizendo, a posse pelo Estado sobre bens públicos, notadamente quando se trata de bens dominicais, dá-se independentemente da demonstração do poder de fato sobre a coisa, do poder físico. E essa fundamentação é importante porque não se pode exigir do poder público que ele demonstre poder físico, construção, ocupação sobre todas as terras públicas, porque isso é absolutamente inviável. Interpretação contrária seria incompatível com a necessidade de conferir proteção possessória à ampla parcela do território nacional de que é titular o poder público. Se a posse pelo poder público decorre de sua titularidade sobre os bens, a oposição manifesta pela terra cap no processo não tem como fundamento seu domínio sobre a área pública, mas a posse dela decorrente, de modo que é incabível opor à espécie o óbice do artigo 923 do CPC. Nós temos uma jurisprudência de 2009, o CPC aqui obrigatoriamente é o CPC de 73, o artigo 923 do CPC de 73 é o atual artigo 557 do CPC 2015. Veja que em 2009 o STJ abriu a possibilidade excepcional de oposição do poder público para discutir a propriedade de forma incidental, mas para discutir a posse de forma direta. Então, preste bastante atenção, porque essa jurisprudência 2009 contraria a jurisprudência 2017, dizendo que não cabe oposição ainda que se trate de bem público. E aí, onde entra a súmula 623 do STJ? A súmula 623 do STJ, ela vem a partir de uma jurisprudência de 2018, apresentada no informativo 623, que resgata o entendimento desse julgado de 2009, quando diz o seguinte,
Em ação possessória entre particulares, é cabível o oferecimento de oposição pelo ente público, alegando-se incidentalmente o domínio do bem imóvel, vimos isso na jurisprudência 2009, como meio de demonstração da posse. Então, a propriedade não é a discussão principal da oposição do poder público. A propriedade é apenas um meio de demonstração da posse, já que não se pode exigir do poder público a posse através do exercício do poder físico. Então, a propriedade nada mais é do que a demonstração da posse do poder público para se admitir a sua oposição. Com base nesse entendimento, o STJ aprovou em 7 de novembro de 2019 a súmula 637, que diz o seguinte: o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Então, a súmula 637 é uma exceção ao artigo 557 do CPC 2015? A resposta é e não é, porque a súmula admite a oposição do poder público para se discutir o domínio, mas a jurisprudência do STJ disse que o domínio não é necessariamente a discussão principal, mas apenas um meio para se demonstrar a posse, ou seja, nesse caso, nós temos uma discussão de domínio apenas incidentalmente. Então, pelo texto da súmula, comparando com 557, você diria que é exceção, mas ao estudar as razões pelas quais o STJ aprovou a súmula 637, você vai perceber que não se trata de uma exceção, porque o domínio não é a discussão principal, ele é apenas discutido de forma incidental para demonstração da posse do poder público, uma vez que não se pode exigir a demonstração do poder físico sobre as terras públicas, uma vez que isso é absolutamente impossível em termos normais. 3 argumentos, portanto, são fundamentais para que você demonstre entendimento da súmula 637 do STJ. Primeiro, não se pode negar acesso à justiça ao poder público, inadmitindo a sua oposição, razão pela qual ele pode apresentar oposição em ações possessórias entre particulares para discutir a sua posse comprovada através do seu domínio. A oposição do poder público discute posse de forma direta e propriedade de forma incidental, justamente porque a posse do poder público deve ser considerada de forma especial, eis que não se pode exigir desse mesmo poder público o exercício efetivo do poder físico sobre o bem, para que se considere existir de fato posse do Estado, e a oposição do Estado não prejudica a ação possessória, porque não significa dizer que a sua oposição acarreta de forma automática a vitória na pretensão jurídica do Estado. Cabe ao Poder Judiciário analisar o caso concreto para dizer se existe ou não propriedade, domínio do Estado sobre aquele bem e, nesse caso específico, discutir de forma incidental esse domínio para determinar a solução na ação possessória. Então, essa súmula 637 do STJ, que diz que o ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio, é uma súmula que te exige o conhecimento do artigo 557 do CPC, mas, além disso, te exige o conhecimento dos fundamentos, dos argumentos de aprovação da súmula, para que você entenda exatamente como é possível a oposição do Estado na ação possessória para discutir a sua posse comprovada por meio da sua propriedade. A propriedade se discute de forma incidental como meio de demonstração da posse do Estado, razão pela qual nós podemos dizer que a súmula 637 ela guarda consonância com o artigo 557 do CPC 2015, antigo artigo 923 do CPC de 73. Preciso te dizer, ou te relembrar, em vias de finalização da nossa explicação, que esse entendimento não é novo, existe uma jurisprudência do STJ de 2009 que diz exatamente o que o STJ disse na atualidade para aprovar a súmula 637, está aqui, eu resgatei o julgado para os senhores, é o recurso especial 780.401 do Distrito Federal. Espero ter te ajudado a entender a súmula 637 e, mais do que entender o seu texto,
Espero ter te ajudado a entender a súmula para o enfrentamento de provas subjetivas e provas orais. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.